A felicidade virou um produto. Está nas prateleiras dos supermercados, nos anúncios de carro zero, nos filtros do Instagram que apagam rugas e inseguranças. Compramos, usamos, descartamos. E quando o brilho artificial some, voltamos à prateleira. É assim que a indústria do ser feliz nos mantém presos, lucrando com a sensação de que sempre falta algo. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde revela que os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% na última década. Corremos atrás de uma meta que biologicamente é impossível. Nosso cérebro não foi projetado para a euforia eterna. Estudos da Universidade de Harvard provam que nos adaptamos a qualquer conquista em 6 meses. A promoção no trabalho, o carro novo, o corpo esculpido na academia, tudo vira pó. E a máquina do consumo sabe disso. Ela precisa que você continue insatisfeito. Enquanto você se arrasta atrás de cursos milagrosos e relacionamentos perfeitos, filósofos como Sêneca riem de além-túmulo. Quem persegue a felicidade como um dever, foge da vida. Buda já dizia que o sofrimento nasce do desejo insaciável. Mas nós, modernos, preferimos acreditar que o segredo está em algum lugar que não aqui. A felicidade não é um destino, é um acidente. Um pássaro que pousa no seu quintal quando você para de correr atrás dele com redes e armadilhas. A Universidade de Stanford descobriu que pessoas que aceitam a tristeza como parte da jornada têm 30% menos crises existenciais. A neurociência explica: nosso cérebro prioriza a sobrevivência, não êxtase. Mesmo assim, insistem em nos dizer que tristeza é falha, que tédio é pecado, que um dia sem produtividade é um dia perdido. Imagine um mundo onde você não precisa justificar sua existência. O Japão tem um nome para isso: o Wabi-sabi, a arte de encontrar beleza no imperfeito, no efêmero, na cicatriz que conta uma história. Não é resignação, é revolução silenciosa. É entender que alguns dias serão cinza, outros terão cores berrantes, e ambos são válidos. Você não precisa de um propósito épico. Não precisa de paixões avassaladoras ou corpos impecáveis. Um café quente em silêncio, uma caminhada sem destino, um abraço que dura 3 segundos a mais. São nessas brechas que a vida respira. A grande ironia: quem para de caçar o pássaro descobre que ele sempre esteve por perto. A felicidade não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. Enquanto você vê este vídeo, ela pode ter aparecido no cheiro do café passado, no som da chuva no telhado, no alívio de não ter nenhuma meta para cumprir neste exato momento. A vida nunca prometeu felicidade constante. Prometeu vida. E ela está aqui, agora, na textura do ordinário. Você já é completo. Só não enxerga porque está ocupado demais olhando para o que falta.